Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso trabalho, que é trazer aqui várias mensagens, como sempre tenho introduzido aqui nas mensagens que estamos elaborando, e temos duas séries de mensagens, né? E sempre estamos aqui toda semana procurando trazer mais um capítulo, mais uma lição, para podermos nos interagir mais dentro do assunto. Você fica ligado aí, né, nas séries, estão todas elas catalogadas aqui em playlist, né? Então vocês vão lá na playlist, né, e começa a assistir uma por uma, né? E temos também os podcasts, né, que também está nesse canal, e é um grande prazer poder contribuir para que pessoas tenham o conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá? Hoje nós vamos para a nossa série de mensagem, que é o poder da profecia. Então, estamos aqui com a série de mensagem e palavras. Aqui tem até um slogan interessante que fala palavras que geram vidas, né? Então, vamos aqui. A profecia como ferramenta de direção, cura, alinhamento com o Espírito. Nós estamos com o tema profecia, né? É o capítulo 3, né? Que é profecia e encorajamento da igreja. E hoje vamos para o nosso bloco 4, né? Bloco 4 e último, né? Desse tema. E você fica ligado aqui, a gente temos ainda, depois vários trabalhos para fazer, e aqui a história aqui é longa, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui 12 capítulos, divididos em blocos, né? Então, são bastante tempo para a gente poder falar aqui, né? Vamos lá. O tema de hoje desse capítulo 3, do bloco 4. O bloco 4 é unindo o corpo de Cristo sobre uma palavra profética. Eu sempre falo que é importante que a palavra seja muito bem direcionada, dentro dos contextos, dentro dos princípios que ele mesmo ensina. Então a gente precisa estar dentro desse padrão, né, para que o corpo de Cristo ele se unir, porque lembra de uma coisa, nós somos apenas o corpo, o cabeça da igreja é Cristo. Tanto que você vai observar na Escritura que tudo que se direciona para poder tomar uma referência sempre será Cristo. Nunca se esqueça disso. Como nós tomamos direção diferente de pessoas que estão tomando direção em seres humanos, em pessoas humanos, e acaba tendo aí doutrinas que a qual não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. E isso é muito chato. Então eu particularmente tento sempre mostrar para vocês que o mais importante é o que nós entendemos na Escritura, o que o pastor prega, o que o pastor ensina. Tem contexto, tem base bíblica, tem fundamento bíblico, é o que mais importa. Alguém pergunta assim, qual é a igreja verdadeira? A igreja que está mais próxima dos princípios bíblicos. Simplesmente isso. Se você quer frequentar uma igreja séria, procure uma igreja que pregue a palavra. Uma igreja que tem um pastor que tem compromisso com a palavra. Um pastor que ama a palavra e que vela pelos princípios. Pergunte ele, vai na casa dele, enfim, faça, antes de você entender o que é, antes de você entender que é aquela igreja que deve ficar, procure primeiramente entender qual é a filosofia da igreja, como é que anda a igreja. Então, se ela está andando segundo os princípios bíblicos, parabéns. Porque tem igrejas, tem casos que, infelizmente, né, prega a palavra, mas estão casando ou namorando com alguns princípios mundanos.
Vamos para os nossos tópicos aqui? O primeiro deles é: a profecia possui um papel singular em promover a unidade do corpo de Cristo. Isso só pode fazer isso com a Escritura Sagrada, porque temos uma igreja, a igreja de Corintos, perdão. É uma igreja que Paulo detalha isso muito na primeira carta dele. E ali ele fala, mostra para gente que a igreja estava com um problema muito sério de divisão, né? Muito sério. E ele dizia assim: uns diz que são de Cefas, uns diz que são de Paulo, uns diz que são de Apolo, e tem os perigosos, né? Os piores, que dizem que são de Cristo, né? Que as pessoas falam que nós denominamos eles daqueles a qual eles querem seguir a si próprio e não tem liderança. São pessoas que não estão debaixo de submisso a nenhuma liderança. Então, e a divisão existe, né? Então, Deus conhece o nosso coração. E é por isso que a Escritura está aqui, para poder a gente nos focar nela, ser direcionado por ela. Nada mais do que isso. Como falei inicialmente aqui, uma igreja séria é uma igreja, né, que a qual tem um compromisso com a Escritura Sagrada. Ela vela pela Escritura. Não existe meio termos. Eu sou crente, mas eu faço aqui, mas não faço ali. Não, ou você segue a Escritura, ou segue os princípios bíblicos, ou você não está seguindo os princípios bíblicos. Segundo ponto. Desde os tempos bíblicos, vemos que a profecia foi usada por Deus para unir o seu povo. Desde o início, temos ali os profetas que foram levantados para isso. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem prático e bem conhecido entre nós, que é Elias, né? Quando Elias foi levantado ali para Israel estava totalmente envolvido com idolatria, com Acabe se envolvendo com Jezabel influenciando a questão culto, né, ali no povo de Israel, e estava vendo aquela divisão imensa, aquele problema imenso. E agora Elias, ele vem justamente para poder confrontar isso. Ele vem para poder mostrar que esse não é o caminho. E acaba tendo alguns probleminhas, e o povo, infelizmente, acabou se aderindo a situações adversas, mas sempre foi assim. Nós temos aí o próprio João Batista, que segundo Jesus, foi o último dos profetas, né? Então ele também veio para isso. Tanto que ele veio para poder abrir o caminho para Jesus entrar. Então a profecia, ela tem esse poder, a palavra profética tem esse poder. Por isso que o estudo bíblico, uma leitura bíblica, devocionais e outras mais coisas devem sempre ter prioridade na igreja. Cânticos é muito bom, né? Outras mais coisas é muito bom em termos de liturgia, mas a palavra de Deus, ela deve ser e sempre tem que ser a parte mais importante. Agora, também é bom nós deixarmos claro aqui, deixar sempre aberto aqui, é uma palavra que é bem pregada. Compromisso com o estudo, né? Sentar, estudar, para poder trazer um conteúdo bom para a igreja. Não conteúdo de coach ou autoajuda, mas uma palavra que a qual venha a fazer o povo entender que sem união ninguém chegará a nada. Tem uma palavra bíblica que Hebreus capítulo 12, verso 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá aí. Outro ponto. A unidade promovida pela profecia não é baseada em concordâncias superficiais ou esforços meramente humanos, mas na revelação do coração de Deus. Como é que nós vamos conhecer o coração de Deus? Simplesmente, eu vou dizer que simples, uma palavra bem simples, estudando a palavra de Deus. Deus está aqui
nessas escrituras aqui, nesse livro, revelando o seu coração para nós. Agora, basta a gente querer ouvir Deus falar. Não é, Deus me falou, mas eu queria até mesmo falar um pouquinho sobre isso, porque tem pessoas que dizem que Deus me falou. Agora, alguns casos que eu já observei, que Deus fala aquilo que a qual parece que ele está contradizendo o que ele escreveu na Escritura. É complicado, né? É um Deus, esse Deus que falou com determinada pessoa, deve ser um Deus doido. Porque é um Deus que escreve uma coisa, mas fala com a pessoa de outra forma, né? Então tem alguma coisa errada aí. Tem um Deus aí que esteja errado. Ou é o Deus da Bíblia, ou o Deus que falou com ele. Mas é claro que é o Deus que falou com a pessoa lá, né? Então, não temos que basear a unidade da igreja em concordâncias superficiais que a qual vimos lá, de esforços meramente humanos. Temos aí o caso da igreja de Éfeso, né? Que ela é uma igreja que se esforçava muito, trabalhava muito, porém faltava ali, né? Faltava algo neles que era o primeiro amor. Então, é esse o ponto que nós temos que buscar sempre na igreja. A igreja tem que pregar, né, para fazer que a igreja, para que o povo se volte ao primeiro amor, ao primeiro amor. Então, tá aqui. Então, a palavra profética lembra a todos que Deus tem um propósito singular para a sua igreja e cada membro é parte essencial deste plano. Nós somos a parte essencial para o plano de Deus. Vamos para outro ponto, que diz: o outro aspecto da unidade gerada pela profecia é a mobilização do corpo de Cristo em tempos de ação. É mobilizar a igreja. A evangelização hoje, a missão, nós temos ali o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando Barnabé e Paulo foram separados para a obra missionária. Né? Então, ali era a união da igreja, a igreja estava unida, estava orando com um propósito. Hoje, a questão missionária, a questão de evangelização, ela é muito precária, porque hoje em dia as pessoas, mesmo porque elas não querem sair dentro dos seus templos, das suas luzes, dos seus ar-condicionados, porque é muito mais complicado, dá muito mais trabalho sair lá para fora para poder evangelizar. Hoje, uma igreja não é lucro para nenhum pastor ter uma igreja com 1.000 membros. 1.000 membros, uma igreja com 1.000 membros, ela tem que ter no mínimo aí umas 3 filiais, no mínimo umas 3 filiais, para poder distribuir esses 1.000 membros para poder trabalhar lá fora, né? E a cidade também tem que estar em movimentação, né? Com esta igreja. A igreja tem que estar se movimentando dentro dessa cidade, né? Em termos sociais, em termos de evangelização, em termos de encontros que chamados de células, e outros mais trabalhos que tem que se mobilizar. Com a igreja como membros, que a qual só se limita a entrar dentro da igreja, a ir para a igreja somente nos cultos ou nas liturgias apresentadas, gente, não está valendo nada. A igreja não entendeu o que é a evangelização, não entendeu o que é o seu trabalho aqui nessa terra. Então, no mínimo aí, se você se vangloria que a sua igreja tem 1.000 membros e não tem nenhumas filiais abertas, não tem nenhum trabalho social dentro da sua cidade, não existe nenhuma atividade social, nenhuma atividade evangelística, e quando tem é aquela superficial que faz de uma forma muito devagar, sem aquela ação, sem aquela movimentação, sem aquele amor. Por quê?
Porque falta a palavra ensinada de forma profética. Né? Vamos parar de querer achar isso, que isso é normal. Não, nada é normal. Uma igreja com 100 membros, vamos dizer assim, é uma igreja que tem que estar em movimentação. Está com 100, tem 100 membros, ela tem que estar movimentando esses 100 membros. Né? O que nós aprendemos na parábola dos talentos? É movimentação. Né? Você tem que pegar esses membros, o pastor aí que entra, o dom pastoral, né? Tem que pegar esses membros e trabalhar em cima deles para eles entenderem a sua função e o seu propósito aqui nessa terra. Nessa terra. Se não entenderem assim, né, aí fica aquela igreja estagnada, parada. Eu sempre falo que uma água parada, uma água estagnada, ela atrai bichos e doenças. Tem muito crente doente aí, tem muita igreja doente porque estão paradas. Ah, mas pastor, na minha igreja, os louvores são assim, né? Nós movimentamos. Não estou falando disso, não. Isso é liturgias. Na verdade, isso aí são apenas algo que vem a crescer, é um incremento, e não propriamente uma atividade bíblica, uma atividade da igreja. A atividade da igreja, vamos lembrar sempre, é evangelização, é ação dentro da sua cidade, do modo geral. Como nós já falamos aqui. Vamos para outro ponto. A profecia também desempenha um papel crucial a eliminar divisão dentro da igreja. Como é que se faz isso? Pregando. Tem um negócio chamado, hoje em dia, que é chamado fofoca. Já ouviu falar disso já? Então, fofoca é um problema muito sério da igreja, divide a igreja. Então aí entra aquela questão toda. Eu vou falar assim, olha, você ouviu o que fulano falou? Ah, falaram isso, não falaram isso. Você quer acabar com isso? Chame a pessoa. Quem foi que falou isso? Não posso. Então o disciplinado agora vai ser você, né? Porque não se pode mais ouvir ou me falaram isso. Que se não me falaram, em primeiro lugar que eu tenho que orar, né? Antes de falar com a direção da igreja. Eu sou a ação da igreja, eu sou a mobilização da igreja. Eu não tenho que permitir que esse tipo de situações, como me disse, fofoca, eu seja o veículo disso e eu vinha usar o gabinete pastoral para poder falar e trazer esse tipo de coisas que, infelizmente, eu já passei muito por isso, eu sei que é atormentador, é muito angustiante para nós pastores. Nós queremos soluções e não queremos que as pessoas tragam problemas. Infelizmente, isso é um problema. E a palavra profética é isso, né? Pastores, ensinem a Bíblia como deve. Nós temos um livro aqui, rapaz, esqueci o nome do livro agora, sobre avivamento, né? Se você quer saber que livro é esse, só me dê um comentário aqui que eu vou escrever para você, é só me lembrar. Ah, pastor, o senhor, qual livro que você falou que é para ler? Que nós temos até aqui no canal do Ministério OPA, uma playlist com 26 estudos sobre isso, né? Sobre falar avivamento. Eu esqueci agora o nome do livro, eu estou um pouco meio cansado, eu vim do trabalho, nós estamos aqui gravando essa mensagem, mas entre lá que você vai ver, e se você quiser me lembra que eu vou procurar aqui, né, até mesmo nas playlists e envio para você. Ou posso enviar também, né, você mandando o seu contato, eu posso mandar a playlist toda para você. Você entrar aqui mesmo e encontrar na playlist. Fala sobre o avivamento. O que é uma igreja avivada? É uma igreja que não está dentro dos padrões bíblicos. E às vezes aquilo que parecem coisas tão bobinhas, tão insignificantes, são justamente essas que trazem divisão dentro da igreja. Aí tem que pregar, é o que nós estamos procurando fazer aqui no canal do Ministério OPA. Ensinar, pregar, mostrar a realidade do Evangelho como deve ser, usando, né, as escolas bíblicas que nós temos lá, que são as escolas bíblicas que nós montamos aqui
durante esses anos atrás aí, e uma delas está justamente, foi a primeira, para poder identificar você, porque você veio se identificar, é a primeira escola bíblica que nós falamos aqui, né? Eu esqueci agora o nome do livro. Vamos para outro ponto. A profecia reforça a visão de que a igreja não é uma coleção de indivíduos desconectados, mas uma família espiritual unidas pelo propósito eterno de Deus. Eu falei, os cultos são de formas... eu só vou me envolver, mas de uma forma tão aleatória no culto. Mas não é isso que é a igreja. A igreja é um conjunto, é uma família. A igreja tem que estar em conjunto. Eu gosto muito, né, das igrejas que a qual trabalha com encontros, com retiros. É muito bom isso, né? Quando aí ela seleciona um pouquinho, é um projeto, né? Quem sabe que Deus um dia, né, a gente voltar novamente a pastorear, que isso não é muito meu propósito no momento não. Mas vai lá que Deus faz isso, né? Não sei, né? Coração dele, que esse nosso Deus é uma bênção, né? Sempre nos coloca surpresa para nós. Mas vamos lá. Aí faz. Eu sempre falo que hoje o retiro ele deve ser feito em etapas e de uma forma conjunta, né? Por exemplo, retiro dos jovens, retiro das senhoras, retiro dos homens e retiro das crianças que, né? Nós, já contamos 4, né? Os jovens podem juntar junto com os adolescentes, né? E depois faz um retiro de toda a igreja junta. Tirar ali 2, 3 dias, um final de semana, né? De sexta, sábado, domingo, pelo menos para poder. Nós contamos 6, dá para fazer de 2 a 2 meses, fazer um retiro e no final do ano fazer o grande retiro, o retiro da igreja. Que ideia magnífica! A igreja tem que estar conectada. Hoje nós temos aí em algumas igrejas, em alguns ministérios, a questão do encontro das células, que também é muito bom, mas temos que tomar cuidado muito com as células para que elas não venham fazer que a célula aqui é diferente da célula cá e da célula aqui. Não, tomar esse cuidado. Esse é um cuidado que eu procuro observar para não ter esse problema. Porque aí vem aquela disputa de célula, que a minha é melhor, a outra pior, aí que entra o problema, né? E a igreja tem que estar todas conectadas, envolvidas. A célula é uma forma de chamar as pessoas para a igreja e conectar elas à igreja, não para ficar conectada somente àquele grupo de célula. Terminando, a profecia não apenas une a igreja, mas também a fortalece, capacitando-a a entender desafios e avançar como um corpo sincronizado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Nós, pastores, vamos nos submeter completamente, inteiramente ao Espírito Santo. Vamos deixar que Ele nos move, que Ele nos guie, que Ele nos direcione. Até as mensagens para ser pregada devem ser direcionadas pelo Espírito Santo, né? Os estudos têm que ser direcionados pelo Espírito Santo, né? Tudo tem que ser feito pelo Espírito Santo. É Ele que faz a igreja andar. E nós temos que estar debaixo da sua direção. Senão a gente não vai conseguir chegar nunca lá. Tá ok, queridos? Terminamos mais um capítulo, o capítulo 3, que falamos sobre profecia, o encorajamento da igreja. Que Deus abençoe a tua vida. Tá aí a playlist aí dos estudos anteriores, dos capítulos, né? Sempre eu coloco em ordem de capítulo e depois coloco os blocos dos capítulos para poder você identificar melhor, ok? Até a próxima conversa nós aqui sobre a série de mensagens sobre o poder da profecia. Se são 12, agora só faltam 9. Deus abençoe. Até a próxima conversa.